exclusivo. Uma notícia que é a primeira com detalhamento do que aconteceu. Não é a primeira que o sistema vai atrás, mas nas outras ocasiões a coisa ficou meio que sem nós sabermos o que aconteceu na realidade. Essa notícia aqui traz realmente o que aconteceu. Parece realmente, meus caros, que a máquina está colocando seus tentáculos em ação. Eu vou ler aqui e não diz o nome, e aí vai ficar para nós imaginarmos quem que poderia ser. TJ de São Paulo. Influenciador indenizará mulher exposta e ofendida em vídeo Red Pill. Vocês sabem que Red Pill é qualquer coisa para eles. Até mesmo sujeitos que se identificam, quer dizer, sujeitos que está na cara que o conteúdo deles é voltado para mulheres. Mas por eles dizerem algumas coisinhas fora do tom, eles já rotulam de Red Pill. Só um lembrete aqui. Para o colegiado, isso aqui é muito importante, essa matéria. A associação do vídeo à Red Pill, somada à identificação da autora e ao alcance do canal, ampliou sua exposição a um público hostil e ultrapassou os limites da liberdade de expressão. Eu sabia que aconteceria isso. A 5ª Câmara de Direito Privado do TJ de São Paulo condenou um influenciador digital a pagar R$30 mil por danos morais após expor uma mulher em vídeo ofensivo associado à hashtag RedPill. Para o colegiado, a liberdade de expressão não autoriza a divulgação de conteúdo depreciativo capaz de identificar a pessoa retratada, submetê-la à hostilidade de terceiros e explorar sua imagem com finalidade econômica. É engraçado, né? Isso só cabe para os conteúdos masculinistas. Os outros que produzem outros tipos de conteúdos, inclusive conteúdos que o establishment apoia, aí esses aí podem fazer qualquer coisa. Acusar sem provas, expor, depois de inocentado, não precisa ser fazer pedido de desculpas. É só conteúdo masculinista que eles vêm com esse papinho de ultrapassar a liberdade de expressão. Então, quer dizer, é uma perseguição explícita. Está na cara. É bom que vocês, o sistema, se abram, se mostrem, não se escondam. Isso, façam as coisas no limpo, que aí a gente identifica com mais facilidade. Para o colegiado, tá, eu já li essa aqui, ao finalzinho desse parágrafo. O tribunal também determinou a retirada definitiva da publicação. A mulher ajuizou a ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais,
após o influenciador publicar um vídeo no qual utilizou diversas fotografias pessoais dela, seu prenome e elementos que permitiam identificar seus perfis nas redes sociais. Segundo a autora, o conteúdo foi produzido a partir de uma situação anteriormente relatada por ela em outra rede social. Na ação, sustentou que o influenciador lhe atribuiu conduta desonrosa e explorou sua imagem em vídeo ofensivo e depreciativo, que alcançou milhares de visualizações. Afirmou ainda que o canal do réu possuía mais de 1 milhão de inscritos e que a exposição permitiu sua identificação e a submeteu a comentários hostis. Também alegou que a publicação tinha finalidade comercial. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente. A autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça. Ao recorrer, argumentou que o influenciador extrapolou os limites da liberdade de expressão ao utilizar fotografias pessoais e expor seu nome e sua imagem de forma vexatória e humilhante perante uma audiência numerosa. Também sustentou que a manutenção de perfis abertos nas redes sociais não autoriza terceiros a explorar comercialmente sua imagem, nem a associar sua identidade a conteúdo ofensivo. Entramos na questão do que é ofensivo para as mulheres hoje em dia. Você não tem uma definição do que é ofensivo para as mulheres. No Código Penal, você tem mais ou menos no que se basear sobre o que seria termos ofensivos, conteúdo ofensivo. Mas isso vale para homens contra homens. Agora, com o domínio feminista das instituições, você não tem mais um parâmetro do que seria ofensivo para uma mulher. Qualquer coisa pode ser ofensivo para ela. Se ela disser que é ofensivo para ela, é. Não tem, eles justamente deixam a coisa assim, boiando, que é para ter interpretações. Eles não colocam à risca ofensivo, a sua blá 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 imagem, mas casos como críticas ao comportamento são aceitáveis. Não. A mulher chegou lá e disse, não, eu me senti acuada, me senti exposta. Pronto, é conteúdo ofensivo. Se o homem faz a mesma reclamação, a plataforma aqui e o judiciário dizem que o conteúdo é razoável, que está dentro da exposição de assuntos. Então, é o cerceamento. É aquilo que eu venho falando. Eles estão assim, cercando, formando um arcabouço que é para uma blindagem total das mulheres. Vamos lá. Ao analisar o recurso, o relator afirmou que a liberdade de expressão, embora protegida constitucionalmente, não possui caráter absoluto e deve ser exercida com responsabilidade. Sim, a avacalhação, eu sou contra.
Só que, no caso das mulheres, qualquer cisquinho é uma ofensividade. Aí assim, ó, a interpretação ela é muito expansiva. É o que eles querem. Porque daí você não pode falar nada. Segundo o voto, quando entra em conflito com outros direitos fundamentais, como a intimidade, a honra, a imagem, a dignidade da pessoa humana, cabe ao judiciário ponderar os valores envolvidos. O desembargador também observou que manifestações de ódio, desprezo ou intolerância relacionadas, entre outros fatores, ao gênero não encontram proteção irrestrita no ordenamento jurídico. Só faltou o desembargador dizer o seguinte: gênero feminino, né? Gênero feminino. Vamos deixar bem claro isso aqui. Não encontram proteção irrestrita no ordenamento jurídico manifestações contra o sexo feminino. Temos que deixar esclarecido isso aqui. Quanto sexo masculino, isso não vale. Quanto sexo masculino, você pode falar qualquer coisa que eles consideram como dentro dos parâmetros de liberdade de expressão. Então, temos que deixar claro aqui. Não é gênero aqui que ele falou, englobando homem e mulher. Não, engloba só mulher. Ao citar doutrina, o relator destacou que impor limites à liberdade de expressão é manter acesa a luz contra o preconceito e intolerância que atinge em especial, olha aqui, ó. Aqui ele já se entregou, ó. Atingem em especial as minorias sociais, étnicas e econômicas. Quer dizer, as mulheres são ainda consideradas minorias oprimidas. Não é de acreditar, mas é verdade o que está escrito. As mulheres são consideradas minorias oprimidas. Então, o que eu disse antes está certo. Todo esse cuidado contra a exposição, manifestações, é com relação às mulheres. Não vale contra os homens. Contra os homens se pode falar qualquer coisa. No caso, as fotografias, o prenome e os identificadores divulgados permitiam associar diretamente a autora ao teor do vídeo. O alcance do canal, com mais de 1 milhão de inscritos, ampliou a repercussão da exposição. O acórdão ressaltou que a publicação foi associada à hashtag RedPill, expressão frequentemente vinculada ao movimento marcado pela presença de grupos radicais que difundem ódio e justificam a violência contra as mulheres. Quer dizer, ainda mente, né, cara? Mente, que nós justificamos. Eu estou falando da área masculinista, não especificamente Red Pill. Mas é que eles englobam todo mundo. Ninguém justifica a violência contra as mulheres aqui. Eles sabem disso. Eles sabem, mas isso aqui não interessa para eles. Eles são dono da máquina. Quem é dono da máquina pode escrever qualquer coisa. Não adianta você publicar vídeos e ter provas que você não faz, não justifica a violência contra as mulheres. Não adianta. São eles que têm a caneta na mão. Não se pode ignorar que o apelado associou o vídeo à hashtag RedPill. RedPill, expressão frequentemente vinculada ao movimento notoriamente reconhecido por sua atuação nociva no ambiente digital, caracterizado pela presença de radicais que pregam o ódio
e justificam a violência contra as mulheres. Olha a mentira aí, ó. Circunstância que potencializa o risco de exposição da autora a comentários hostis e ofensivos. Quer dizer, você pode debulhar um homem, como no caso agora, que eu fiquei sabendo mais detalhes, eu fiz o vídeo, mas depois eu fiquei sabendo mais detalhes sobre essa história do movimento Pink Pill. Eu entrei mais em detalhes e fiquei sabendo que as duas autoras pregam um discurso totalmente misândrico contra os homens. E aí, a justiça, o judiciário está preocupado com o movimento Pink Pill? Não, porque parte de mulheres. E é o que eu estou dizendo aqui. Esse sistema é só em prol de mulheres. Esses homens que apoiam isso ainda hão de cair nisso. Para o relator, ao permitir a pronta identificação da autora, a publicação a tornou o foco da atenção desse público hostil, inclusive porque havia um campo de comentários no vídeo. A repercussão também levou uma terceira pessoa a publicar outro vídeo para comentar a existência do processo e o fato da mulher ter ingressado na justiça, submetendo a um escrutínio ainda mais amplo e gravoso. Finalidade econômica reforçou o dever de indenizar. O colegiado também reconheceu a finalidade econômica da publicação. Conforme o acórdão, o influenciador aproveitou a repercussão anteriormente cansado pelo conteúdo da autora para atrair visualizações e inseriu no vídeo publicidade uma marca de suplementos. A exposição da imagem da autora decorreu do fato de uma publicação sua em outra rede social haver alcançado elevado número de interações. Ao trazer o referido conteúdo para a sua plataforma de vídeos, o apelado buscou deliberadamente aproveitar dessa expressiva repercussão com o objetivo de monetizar a publicação valendo-se de seu potencial alcance e ainda inseriu no vídeo conteúdo publicitário de marca de suplementos evidenciando a finalidade comercial da conduta. Para o relator, o fato do vídeo ter sido posteriormente classificado como impróprio para menores, eventualmente inviabilizando sua monetização, ou de sua retirada ter impedido o recebimento de verbas de patrocínio, não afasta a finalidade comercial da conduta. O voto citou a súmula 403 do STJ, segundo a qual independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem de uma pessoa com fins econômicos ou comerciais. O desembargador também rejeitou o argumento que a repercussão da publicação original transformaria a autora em pessoa pública. Segundo o voto, mesmo pessoas notórias não renunciam integralmente aos direitos da personalidade, que somente podem ser relativizados diante de interesse público relevante, circunstância não verificada no caso. Para o relator, o influenciador deixou de observar o dever de cautela necessário à atividade que exerce e deve responder pelo conteúdo que produz e pela forma como o divulga. Assim, a Câmara concluiu que o uso não autorizado da imagem, do pronome dos elementos identificadores da autora, em conteúdo digital ofensivo, de ampla repercussão e com finalidade econômica, configurou abuso da liberdade de expressão e violação aos direitos da personalidade. Por unanimidade, o colegiado reformou a sentença, determinou a retirada definitiva do vídeo e fixou a indenização por danos morais em R$30 mil. O processo tramita em segredo de justiça. Tá aí. Eles começaram a agir. Não é de agora. Já tinham começado a agir. E a tendência
é piorar. Então, como eu disse aqui, ó, o sistema, eles perderam na argumentação. A exposição que nós fizemos do sistema, eles ficaram totalmente atordoados. Eles não queriam que tivesse acontecido isso. E foi feita essa exposição. E agora eles querem ver se tentam salvar alguma coisa. Tentam barrar isso. Mas, como eu já disse aqui, é tarde demais. Pode limitar o alcance, mas o espalhamento vai continuar. Mas a intenção é blindar mulheres. Pensam que isso aqui vale para homens? Pensam que se um homem entrar numa ação contra uma mulher que fez um vídeo sobre ele, vocês acham que esse homem vai ganhar? Não, não vai ganhar. Porque uma mulher falando de um homem só é exposição da figura quando é um homem que expõe uma mulher. Mesmo que ele esteja falando coisas técnicas, fatos, comentários. Mesmo que ele não use nenhuma palavra agressiva, não interessa. É mulher, ela se sentiu ofendida. Ela é semideusa, ela é intocável. A sociedade elevou ela a um patamar superior. Então, meus caros, comecem a se acostumar com isso. Agora, que vai dar zebra, o que o sistema está fazendo vai. Eu já disse, não vai dar certo. Mas eles, meus caros, a loucura revolucionária não tem limites, eles vão de qualquer jeito. É ladeira abaixo, sem freio, não interessa, eles acham que vai dar certo no final, pronto. Então, aí o alerta aí. A primeira matéria que eu vejo bem explícita o caso no judiciário. Eu acho que vai se tornar mais comum isso. A intenção era essa mesmo. Até mais, meus caros.